boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos na ordem, né? Meu nome é Adriana Braga, vim aqui falar com vocês a respeito da prova do exame de ordem, que vai ser realizada agora dia 24 de julho, né? A partir da 1 da tarde. E é uma situação que todo mundo fica apavorado, todo mundo vai chegando nessa fase, se aproximando mesmo da prova, começa a ter dificuldade, dá os brancos, acha que não tá, que estudou a beça, mas que não está lembrando de nada. Tá assim, é que nem eu mesma me auto falava que era assim, eu tô com a minha cabeça vazia, eu estudei tanto e parece que a minha cabeça está vazia. Chegou a solução para você. Não é uma grande solução, mas já é um caminho, né? Você vai ter uma luz. O que acontece? Faltam 45 dias para a nossa prova. Eu sei que muita gente já vem estudando há 2, 3 meses. Alguns já estão há pouco mais de um mês estudando. Outros estão começando a estudar agora, né? Nesse prazo de 45 dias. Há salvação para você também. Há salvação para tudo, só não tem salvação para a morte. Isso eu não consigo resolver. Agora, quanto ao exame de ordem, prova, questões, isso tudo, eu vim trazer umas dicas para vocês aqui, que eu acho que vai dar uma luz no fim do túnel, nessa história que a gente passa no dia a dia, com família, namorado, marido, noivo, amigo, irmão, que já passaram e ficam ali na tua cabeça. Poxa, tu se formou, ainda não passou, você vai fazer essa prova, como é que tá? Você não está estudando direito, ou você não está estudando certo, enfim, cada professor fala uma coisa. Então, o que acontece? Dentro da minha vivência de exame de ordem, eu peguei alguns aspectos, algumas coisas que eu sofri. Então, eu resolvi colocar isso para fora para vocês. Então, a primeira questão que nós vamos levantar aqui, que é uma discussão muito falada dentro dos grupos de estudo, é a questão de livros de questões. Faço questões ou não faço questões? Faça! Durma fazendo questões, acorde fazendo questões, porque o exame de ordem é treino, o exame de ordem é questões. Não basta só você assistir a aula vai te direcionar, vai te dar uma visão daquilo que você tem que estudar. Mas para você aprender, para você bater o olho na sua prova e ver que as questões estão ali, que vocês fizeram as questões, você tem que praticar. Se você não praticar, é uma bola fora que você vai ter. Então não adianta você estar numa jogada de 5 horas e chegar à noite, 10 horas da noite e ver que ficou por 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, por falta de um pouquinho mais de treino. Então esse é o momento. Se você não começou a fazer questões, comece agora a fazer o máximo de questões que você puder. A sugestão que eu dou, e é um livro bastante conhecido no meio de concurso e no meio da galera oabeira, né, de plantão aí, que nem eu, o que acontece? É o livro do Wander Garcia, de questões. Ele está atualizado agora, com 5.500 questões. O valor não é lá muito adocicado não, mas eu acho que é um investimento que vale a pena. Se você ainda não passou, vai fazer a prova pela primeira vez, vale a pena. Se você está numa caminhada de 1, 2, 3, 4, 5 exames, vale a pena. Então, é um livro realmente que vale a pena o investimento. E depois, por se tratar de uma prova de Fundação Getúlio Vargas, serve até para concursos também, para você já ir treinando, já ir sabendo aquilo que você vai enfrentar da Fundação Getúlio Vargas no futuro. É o OAB. O OAB veio com algumas mudanças de ética que a gente sabe que, graças ao bom Deus, não cairão na nossa prova, vai ficar para o exame 21, mas é aquilo. Tem aqueles pequenos detalhezinhos que foi lançado, se não me falha a memória, na véspera da segunda fase do exame 18, não sei se vocês lembram disso, foi até numa sexta-feira que lançaram a novidade da sociedade agora ser uma sociedade simples. Você agora pode sozinho ser sócio de você mesmo, por questões tributárias, né? Então isso já tem esse burburinho aí pelo sistema já jurídico e a situação do novo Código de Processo Civil, que a gente sabe que vai vir com força total. Só não temos uma ideia de como isso será cobrado. Então eu recomendo particularmente, se você está começando a estudar agora, evita a parte processual, pega só a parte direito, o direito do trabalho, o direito civil, o direito penal, a parte do direito material em si. O processual você escolhe um. No caso, eu escolheria processo do trabalho. Por que processo do trabalho? Porque existe a instrução normativa número 39,
que ela está rejeitando algumas coisas do novo Código de Processo Civil e aceitando outras. Então isso vai ser explanado dentro das dicas que nós vamos lançando aos poucos aqui para vocês, no caminhar do nascer desse canal aí que eu estou lançando. E aí a gente vai tocar nesse assunto e vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Mas a princípio, para vocês não ficarem assustados com as novidades do novo Código de Processo Civil, a estratégia é essa: vai para a parte do direito material, entendeu? Para você não se estressar com a parte processual, pelo menos por hora, tá bom? Procedimento até a prova. Quando eu falo de procedimento até a prova, eu estou falando da sua parte emocional mesmo, tá? Porque a gente, como eu falei antes, família, noivo, marido, avô, vó, tio, enfim, acaba te deixando maluco, enlouquecido, de cabelo em pé. Só bastou você botar o pé fora do quarto de estudo, pronto, já vem um falando, e a prova da OAB? Aí você já quase desanima, já despenca tudo na mesma hora, porque pensa assim, meu Deus, não tem outra coisa para perguntar, não me dá um bom dia, não pergunta se eu estou bem, não pergunta se eu estou feliz, já pergunta, fez a prova da OAB? Passou? Não, estou estudando, a prova é dia 24 de julho, calma, que tem muita coisa para acontecer. Então isso é desesperador. E o que acontece? Psicologicamente, isso fica na nossa mente. Fica aquela cobrança interna. Parece que tem um anjinho que fala, estuda, vai dar tudo certo. E o outro anjinho do lado de cá falando, nada, que vai dar certo nada, tu não estudou nada, tu tá despreparado, vai dar tudo errado. E isso fica aquele confronto na sua cabeça. E conforme vai se aproximando a prova, o que acontece? Aí começa a vir a insônia, parece que tudo começa a dar errado. É o pai que fica doente, é um tio que falece, é o carro que quebra, você é quase atropelado no metrô por causa de jogo de futebol. Isso eu tenho uma amiga que sofreu isso prova passada, que ela não me ouça. Então, o que acontece? Parece que tudo dá errado, mas não é porque você está tão assoberbado com aquilo que você acaba se auto-sabotando. É uma sabotagem de si próprio. A sua mente, ela é trabalhada justamente para te proteger. E para te proteger, ela causa esses tipos de coisas. Tudo que vier, até um carro que bate, dê graças a Deus, bateu, não sofri nada, estou inteiro. Então tá ótimo, entendeu? E se liga, a prova do OAB são 17 páginas, vamos falar tecnicamente, são 17 laudas que estão ali em cima da sua mesa, com 5, 6 questões cada lauda para você fazer e ponto final. Não é... Uma vez eu escutei de um professor que ele falava assim, encara a prova da OAB como se fosse uma grande reunião. Você está ali, você é dono de um escritório famosésimo, você é riquíssima, todos te querem e tem 17 pessoas na sua mesa querendo fazer reunião com você. E você precisa passar por elas, acertar contratos e assim você vai indo até você chegar na 17ª matéria. Só que eu falo assim, né, diante do que esse professor falou, mas existe a estratégia. Você não precisa estudar 17 matérias, você vai estudar apenas 6. Você vai montar olha que ridículo, um tripé de 6, tá? São 6 matérias, que na verdade são 5 mais ética, que você vai abraçar, que eu vou passar as dicas aqui no decorrer do curso que está sendo montado. E você vai ter a plena segurança por experiência própria, porque eu estou nessa história de OAB, vai fazer 4 anos, dia 1º de dezembro desse ano. Então, sou novinha nessa área? Sou, porque tem bicho aí que está há 15, 16, 20 anos brigando com isso, né? Mas no decorrer da minha vida acadêmica e de concurseira, de tudo, eu fui pegando o que me servia e o que não servia eu joguei fora, entendeu? Outra coisa, o que fazer e não fazer até dia 24 de julho? Aí é que tá. Muitos aceleram os estudos, outros vão diminuindo aos poucos até chegar a véspera da prova para você não fazer nada. Eu recomendo ter um equilíbrio nessa situação, porque cada um é cada um, né? Se todos fôssemos iguais, seríamos um caminhão de japonês, concorda? Mas como não somos japoneses, somos, né,
firmes e fortes nessa situação, cada um vai ter que encontrar o seu ritmo, infelizmente. Se você acha que até o dia 23, 22 você precisa estudar, estude. Mas eu recomendo, por experiência própria, encerrar no dia 22 de julho, tirar o dia 23 inteiro para você, mulher, vai fazer unha, vai fazer cabelo, vai dar beijo na boca, os rapazes vai jogar futebol, só não vale beber, porque se beber, aí no dia seguinte não faz boa prova, vai estar com a cabeça igual um sino, entendeu? Vá conversar outras coisas, falar sobre outras coisas. Quem tem a sua religião, procure aos domingos ir até a sua igreja, enfim, se encontrar com Deus dentro da religião que você escolheu para achar a fé. Porque você tendo fé, você consegue um caminhar mais tranquilo, um caminhar mais light nessa situação, porque infelizmente a OAB é só espinhos e pedras, não tem outra forma de explicar o que é a OAB, mas ela é vencível, o bom é isso. Eu resolvi colocar essa parte aqui de segunda fase, que eis a grande questão, né? A briga que às vezes eu escuto em grupos de estudo, que todo mundo fala, eu vou fazer segunda fase em trabalho, eu vou fazer em tributário, que é menos matéria, não, eu vou fazer em penal, porque eu amo penal. Gente, segunda fase é uma identificação pessoal que você vai ter com aquela matéria, que você sabe que ela vai chegar lá e ela vai te aprovar. Eu amo direito penal, mas eu falo com sinceridade, eu não faria segunda fase em direito penal. Então, e aí a segunda fase, né, em direito penal, ela é técnica, como eu falei, é uma coisa mais minuciosa, é mais trabalhosa. Mas isso não quer dizer que você vai, meu Deus, eu gosto tanto do direito penal e não vou fazer segunda fase de direito penal na matéria que eu mais amo. Pois é, eu aconselho não fazer, eu aconselho buscar uma outra veia para você passar. Gente, aprende uma coisa, vocês têm que se manter focados em ver teu nomezinho lá na lista e aprovado. O que você vai fazer depois da segunda fase, com a sua carteira na mão, é outra história, não sou eu, não é ninguém que vai... Aí você pode prender criminoso, soltar criminoso, fazer o que você quiser, entendeu? Aí é contigo, mas no momento, nesse momento, nessa vivência nossa agora de OAB, a gente tem que ser técnico, a gente tem que ser prático também, a gente tem que tentar ser habilidoso nessa situação, porque a habilidade, a técnica, a destreza faz com que você seja aprovado numa prova dessa. Por que às vezes a gente escuta de professores por aí no mercado falando assim, por que aquele que está nervoso, estressado não passa na prova apesar do grande conhecimento que tem? E aquele que senta lá no fundo da sala, que quase não presta atenção na aula, não está nem aí para nada, o danado do menino passa de primeira. Que explicação você dá para isso? É porque o HD dele aqui, está livre dessa situação. Então a gente tem que tentar se planejar, se programar para entrar nesse sistema com a mente um pouco mais light. Quando você perceber que você está estudando alguma coisa, seja na segunda fase ou seja na primeira fase, e você vê que você já está cansado, o olho já está piscando, você já não está aguentando, não força, não tem professor que manda você virar à noite, não faça isso, porque você sabe que no dia seguinte, se você estiver trabalhando, você vai levantar cedo para trabalhar, seu rendimento no trabalho também não vai ser legal, e seu rendimento na prova também não vai ser legal. Então você tem que aprender a dosar. E isso, inclusive, eu tive uma colega que passou agora na segunda fase, ela simplesmente estava com a mãe doente, ela estava trabalhando, ela estava estudando e ela conseguiu passar. Mas é por quê? Porque ela manteve essa mente dela, essa parte da mente dela livre desse estresse. Ela sabia que tinha essa situação para viver. Então ela viveu cada momento no seu momento. Embora tinha horas que a pessoa explode, né? A pessoa fica irritada, fica assim estressada, com tanta pergunta, com tanta indagação. Mas escolha uma matéria que você simpatize, não que você seja apaixonado. Porque se você for atrás de uma matéria apaixonada, não vou dizer que você vai ficar reprovado, mas também não vou dizer que você vai passar. Tem uma balança no meio dessa história, entendeu? Então a gente tem que agir com técnica, tá? E não se achar preparado, e aí? O que a gente vai fazer com essa sensação de que você faz questões, faz provas, assiste aula, lê resumo, lê as suas anotações, uma coisa que é muito bacana. Você está assistindo uma aula, está focado naquela aula, está lá,
direito do trabalho, estou focado em direito do trabalho. Anota o máximo que você puder, tá? Anota o máximo que puder. Depois você pega e dê uma lida naquela sua anotação antes de você fazer as suas questões a respeito daquilo. Uma coisa que funcionou muito para mim foi o seguinte: vamos supor, dentro da área de direito do trabalho, sei lá, ele estava explicando a jornada de trabalho. Então ele falava tudo sobre a jornada de trabalho, intrajornada, enfim, aqueles detalhes todos. Depois eu ia lá no Wander Garcia, depois que eu li aquelas anotações, as súmulas, né, que eram dadas, que casavam com a matéria que a gente estava estudando, eu ia lá no Wander Garcia e fazia questões sobre, entendeu? Então eu fazia questões. Chegou uma hora que eu tinha feito a parte de questões todinha e eu precisava de mais. Eu tinha tempo ainda de ir mais. Por quê? Era uma organização. Outra coisa, mesa de estudo bagunçada, cheia de folha, de livro, de tudo misturado, não é bom para a cabeça. O cérebro, ele entende que você não precisa daquilo, entendeu? Mas você precisa. Então, para você sentar em frente a uma mesa desorganizada, tipo, vou estudar hoje tributário. Então, você bota lá o código de tributário, você bota o seu caderno, você vai ligar na sua aula e já deixa separado a parte de questões de tributário daquela matéria que você vai estudar. Então, o teu cérebro vai se condicionando a praticar esse hábito e quando você nem vai perceber, como escovar dente, tomar banho, se alimentar, ele já vai estar agindo e te cobrando esse tipo de atitude. Você não vai aceitar mais sentar numa mesa bagunçada, cheia de papéis de provas. Dia de simulado é dia de simulado. Não mistura outra coisa. Você não pode fazer simulado dia de domingo? Ok, família, filho, o almoço na casa da avó, ótimo, não faça o simulado de domingo, procura fazer dentro das 5 horas que você tem de prova em outro dia, mas dentro daquele dia que você sabe que ninguém vai te perturbar. Adriana, mas eu só posso fazer simulado de madrugada. Eu falei assim, então faça de madrugada. Você não quer passar? Então faça de madrugada, pague o preço pela prova e pela carteirinha que você vai receber no final, porque depois você vai ver isso tudo e você vai falar, caraca, valeu a pena tudo isso, tá? E é o final dessa história, né, dessa pequena brincadeira que eu fiz hoje aqui, e eu sei que quando esse vídeo for liberado para vocês assistirem, eu quero que vocês lancem perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem perguntar, eu vou estar lá prontamente para poder responder, pela experiência que eu tive, vivência mesmo, de exame de ordem, vivência mesmo, não é só a vivência de assistir aulas, mas viver o problema da família, viver o problema interior, entendeu? O nervoso, a agitação, o estresse, o choro que vem de repente, que às vezes você está assistindo uma aula e você não está conseguindo entender, às vezes é um negócio tão bobo, mas é porque a sua cabeça está cansada, aí você dando a chorar e pensar, eu não vou passar, eu não vou conseguir, que coisa, por que eu, por que fulano? Não se faça essa pergunta. Eu me fiz e não foi bom. Não faça essa pergunta. Por que o fulano passou de primeira e eu estou fazendo 8 vezes? Por que o ciclano no 9º período nem terminou a faculdade? Ele passou e eu estou aqui nessa batalha. Cada um é cada um tem o seu momento, entendeu? Cada um tem um momento. Eu conheço uma amiga que ficou um bom tempo tentando, entendeu? E ela foi para a prova sem estudar, ela não estava estudando e passou com 45 pontos. Tranquilamente passou, ela tomou um susto quando ela passou. E o tempo que ela estava estudando, se matando e desesperada, ela não conseguia passar. Então, essas são as dicas que eu venho hoje passar para você, apresentando já uma pré-chamada do que vem pela frente, tá? São as 6 matérias de dicas que eu vou dar em cima dessas 6 matérias. Já eu já divulgo, entendeu? As matérias. Ética com certeza vai ter, só que ética não vai ser dica não, ética vai ser tudo. A gente vai abraçar tudo, vamos falar sobre questões, vai ser um lance bem legal, bem diferente do que a gente está acostumado a ver aí no mercado, entendeu? Se eu for conseguir botar tudo que está aqui dentro da minha cabeça, vocês vão ficar loucos junto comigo, mas pelo menos vamos passar dessa prova, tá? Mas não se assuste com tudo isso, você é normal, tá? Eu passei por isso, passo por isso, conheço vários concurseiros que passam por isso, vários colegas que também estão passando por isso e conseguiram vencer a prova. A gente é campeão, somos mais do que vencedores e eu acho que o momento é agora.
a visão que nós temos de prova. Não adianta ter medo, as novidades vão vir, não adianta, entendeu? E somos advogados sim, sempre seremos advogados, abraçamos essa causa e é assim que vai ser. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, entendeu? E aguardem o próximo vídeo, porque vai vir quente o negócio aí, tá? Valeu!